Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, continuando o que a gente estava falando sobre história em quadrinhos, certo? Só que agora, para dar continuidade, a gente vai relembrar de coisas que são necessárias para se produzir uma história em quadrinhos. Então, nós temos 3 elementos visuais que a gente tem necessidade de usá-los para fazer desenho, que é o ponto, a linha e a cor. E temos também que quando a gente usa o ponto e a linha, a gente consegue encontrar formas. Elas podem ser inúmeras formas, certo? Pode ser formas livres, formas geométricas, figuras, enfim, abstratas, figurativas. A linha, o ponto e a linha nos trazem muitas coisas, inclusive a palavra, certo? Então, quando a gente fala de ponto, quando ele se move, ele deixa um rastro. Um rastro, o que é um rastro? Uma pegada, uma pista, uma marca, certo? Quando o ponto se transforma em um pontinho atrás do outro, a gente tem a linha. E com a linha, a gente pode criar diferentes formas. Muitas formas, ok? Então, quando a gente cria formas que a gente reconhece, como desenhar um óculos, uma roupa, uma pessoa, uma cadeira, um quadro como aquele lá atrás, a gente está fazendo formas figurativas, imagens figurativas, que a gente reconhece, certo? E quando a gente faz linhas e manchas e formas geométricas junto com linhas, e as linhas saem, e as manchas de cores vêm, enfim. Aí quando a gente está fazendo esse tipo de composição, a gente está falando de figuras, formas abstratas, certo? Quando não se parece com nada que a gente reconhece no planeta, estão só lá a expressão de cor, de linha, a gente está falando de forma abstrata, ok? A gente já falou sobre isso, então estamos relembrando, certo? Lá na página 31, vocês vão ler brincando com as formas, só a página 31. Aí vocês vão pular lá direto para a página 33 e vão fazer as atividades. Na atividade 6, vocês vão encontrar formas diferentes. Lá tem, por exemplo, um quadrado e um círculo. Eu quero que vocês juntem essas duas formas e inventem uma forma diferente, certo? Vocês podem fazer isso numa folha avulsa. Pega uma folha de caderno, de desenho, uma folha sulfite e façam esse exercício 6 da página 33. Aí, vocês usando outra folha, vocês vão desenhar formas figurativas e numa outra folha, vocês vão desenhar formas abstratas. Usar bastante cor, usar bem o papel. Eu quero ver se vocês entenderam o que é abstrato e o que é figurativo. Tá bem? Aí, vocês vão lá para a página 34. E agora é um desafio, hein? Vão fazer o Rachando a Cuca. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma história em quadrinhos. Então, o que é uma história em quadrinhos? Uma sequência de uma história, certo? Desenhada, uma sequência desenhada. Pode ter fala, pode não ter fala, mas é necessário uma sequência de desenho. O que é uma sequência? Quadro a quadro, quadro a quadro. Lembra da revistinha? Então, tem um quadrinho falando uma coisa, um quadrinho falando outra, um quadrinho falando outra. E tem começo, meio e fim. Tanto numa tirinha quanto numa história comprida. Ok? Então, o que vocês vão fazer na página 34? Vocês vão fazer uma história em quadrinho usando só forma abstrata. A gente não pode ter forma que a gente reconhece aqui, ó, no mundo. Só forma abstrata. Então, vocês podem usar formas livres, formas geométricas. É um desafio, né? Quero que vocês façam de grafite, lápis de escrever,
antes, e depois quem quiser pintar de lápis de cor ou de canetinha pode. Esse é para fazer na apostila mesmo. E a última atividade que eu quero que vocês façam, vocês vão ler a página 35, que tem um textinho curto falando sobre palavras concretas e palavras abstratas. Acredita que tem isso nas palavras também? Quando a gente chama uma palavra de concreta, é quando a gente dá nome para ela mesmo. Por exemplo, ela existe, é concreto. Vamos ver aqui. Livro, por exemplo, canetinha, vamos lá, tesoura, enfim, cadeira, janela, poltrona, almofada, é isso. Isso é concreto. Palavras de coisas que existem mesmo, matéria, certo? Esse é concreto. Quando a gente está falando de palavra abstrata, é quando a gente... O que é abstrato? Por exemplo, se eu disser alegria, é um sentimento, é uma palavra abstrata, vocês não acham? Eu vou falar de paz, de raiva. São sentimentos, sensações que a gente dá nome, mas a gente vê ela se for uma expressão, certo? Mas ela não existe mesmo, a gente não pega a alegria, a gente não pega a raiva, a gente não pega a paz, a gente sente. Então essas são palavras abstratas, certo? Como fome, raiva, são sensações, a gente não pega elas não são concretas. Elas não são assim que nem a apostila, que nem a mesa, que nem a gente. Então, vocês vão fazer a página 35, também é um desafio. Vocês vão representar, tá? Com imagem, 2 palavras abstratas, que é o quê? Tristeza e felicidade. Como é que vocês vão fazer um desenho de tristeza e felicidade aqui? Pensem, usem a criatividade, tirem foto. Quem quiser fazer um áudio falando sobre o assunto pode, me manda. Aproveitem, se divirtam, certo? É isso, fiquem bem, até!